E agora, nessa parte assim de, pô, você vê, ele entrou em 2012 fazendo história. Mas o Flamengo, assim, pelo menos pro torcedor, assim, eu não sei como é que era no basquete. Eu tenho amigos que acompanham muito, que são da imprensa também, que especializada, né? Inclusive a Natália Coelho, que me Nath pediu um Coelho, salve. Ela muito tá aqui. Nath no... Coelho, Na verdade, assim, ela que é o contato, né? Ela que mediou, né? A Nath é fera Nath demais. É a nossa camisa demais, 10 no demais. basquete. Um beijo pra Natália Coelho. Uma Conhece repórter muito, hein? fantástica, Ela teve com a conhece gente muito. em algumas conquistas, né? Você sabe. Acompanhando, ela teve com a gente. A Nath manja demais. Muito. Mas assim, o basquete, pelo menos naquela época, hoje não, hoje tem a obrigação, tipo, o Flamengo entra pra vencer, né? Como é que é? Você pega uma equipe, eu não sei como é que, assim, eu olhando aqui, você é um cara muito do planejamento também, tipo, ó, nós vamos ali, você tem uma equipe que tá numa Passa divisão... madrugada estudando? Na divisão inferior e tal, e você imaginou em algum momento, falou assim, ó, vou chegar no Flamengo ali, né, um processo de reformulação, de elenco... meu objetivo é ser campeão mundial. Ou isso não teve, você falou, não, vou chegar lá primeiro, vamos fazer reformulação, a gente ganha NBB e vamos indo devagarinho, como é que foi? Tem assim... eu sempre pensei numa grandiosidade, assim, do que representa realmente o clube. Então, por exemplo, muita gente vinha falar pra mim assim, o que você espera da temporada? Cara, eu no Flamengo, eu não posso esperar outra coisa, a não ser campeão. Se eu falo, não, vamos ser competitivo, cara, não serve pra estar no Mesmo Flamengo. que internamente não você serve. sabe que não vai dar claro, pra ser campeão, claro. Não, até o torcedor, exatamente. Você já perde até o torcedor. O cara vai entrar ali e falar que o Flamengo não vai ser não campeão. serve, entendeu? Na minha opinião, acho que pela grandiosidade que é o clube, pela grandiosidade que representa o Flamengo, você não pode chegar a você competitivo. Não, isso é pra time que tá ali realmente pra isso. O Flamengo não. Exatamente. A ambição, ela é independente do recurso que você tem. Claro. É independente. Você pode ser ambicioso, não tem problema. Tem uma conotação horrível, mas no esporte a ambição é tudo. É claro. Entendeu? Então, eu, sim, desde o começo, quando eu vim pro Flamengo, eu pensava numa coisa grande. E a gente sabia que esse caminho qual era. Entendeu? A gente tinha que ganhar um NBB, depois a gente tinha que ganhar a Liga das Américas pra poder jogar um campeonato mundial. Você imaginava chegar ao título mundial? Cara, eu vou confessar assim que assim, eu não sei se eu imaginava, mas que eu sonhei sempre. Entendi. Sempre sonhei isso, né? Até me perguntaram, uma época me perguntaram, foi da TV Fla, a Carol, eu lembro que ela me perguntou numa entrevista, depois do Mundial, antes do Mundial, ela falou assim, qual que é seu sonho? Eu falei, cara, meu sonho é ganhar um Mundial. Pelo Flamengo. Um time grande, como eu falei, eu lembro do Círio, vem muito na minha cabeça. Agora ganhar um título, campeão mundial. No Flamengo é diferente. A grandiosidade que tem é pra vida toda, é pra vida toda isso aí. Na hora cai tira. a ficha, eu levo alguns dias, cara, como é que é? Eu lembrando, eu fico arrepiado. Que eu leva anos, cara. Leva até assim, realmente é diferente. É diferente, né? Ainda mais na época que a gente jogou, jogava com um campeão da Euroliga, que realmente era... Eu lembro que o Maccabi ganhou do Real Madrid a final. Tel Aviv, né? Isso, e ganhou do Real Madrid na final. A gente tava assistindo e eu falava pro Vida, se a gente faz Flamengo, Real Madrid né? Até pelos patrocinadores, tudo. Tem que fazer no Maracanã, cara. Montar uma quadra, que nem o vôlei fez uma vez com o Brasil e Rússia. Sim. Você montar uma quadra ali no Maracanã e enche o estádio com o Flamengo e Real Madrid. E o que botar vai. Botar 200 mil ingressos. E o Maccabi ganhou na prorrogação do Real Madrid. Aí a gente jogou com o Maccabi. Mas nessa época, assim, acho que até o peso da competição era um peso... Não, claro que não menosprezando o que aconteceu, até porque é um título intercontinental que é grande também. Né? E fizeram um bom trabalho, jogaram demais. Assisti esse jogo, que o Flamengo jogou no Egito, e inclusive foi uma coisa muito coincidente, cara. Foi uma coisa assim, eu falo assim, realmente o Flamengo assim me persegue, né? Vamos dizer assim, ou eu persigo o Flamengo. Porque o que nós jogamos, a etapa da BOL, que é esse campeonato da NBA que a gente joga na África, a gente jogou no mesmo ginásio que o Flamengo foi campeão no Egito. A gente jogou lá no mesmo lugar. Inclusive, quando a gente chegou alguns dias antes, a gente foi lá e ainda tava tudo. Todas as coisas Intercontinental, Flamengo, tudo. A gente entrou no vestiário, acho que era o vestiário que o Flamengo tinha usado. Até peguei e mandei pro Olivinha. Falei, olha aqui onde a gente tá, você conhece esse lugar? Ele falou, cara, tivemos aí há pouco tempo. Falei, então, assim, são coisas que realmente atraem. O campeonato mundial é uma coisa grandiosa. Agora, eu esperava... não sei se... Eu sonhava com isso e trabalhamos para isso. A gente fez um planejamento para isso. Quando você faz, você pensa no ideal. Né? Você planeja o ideal. Se não planeja, vamos ver o que dá. Você planeja o ideal. E o nosso ideal era esse. A gente fazer uma sequência, que era ganhar o NBB, depois ganhar a Copa América, a Liga das Américas, e depois poder jogar o Campeonato Mundial. E aí, era
vamos ver como que ia ser. Quando a gente viu que poderia ser aqui no Brasil e aqui no Rio, a gente, é claro, que se motivou ainda mais. Né? A gente se motivou ainda mais. A gente estudou muito. Eu acho que o Maccabi, nesses jogos, eles não esperavam que a gente soubesse tanto deles. Mas consegui muitos vídeos deles, de jogos que eles estavam jogando há pouco tempo, que era o campeonato lá, uma liga que eles estavam jogando. Então eu tive muito acesso a informações deles. A gente sabia exatamente quem eram os jogadores. A gente fez um estudo. Eu falei assim, cara, essa é a nossa chance. São 2 jogos pra gente fazer história, a nossa história. Eu acho que isso deu muito certo. Eu acho que a equipe foi muito comprometida com isso. Tanto a equipe dos jogadores quanto a equipe de trabalho, né? Eu chamo de grupo de trabalho. Todo mundo se comprometeu muito para isso. Eu lembro que a gente ainda estava jogando o NBB e a gente perdeu alguns jogos do NBB, perdemos para Macaé e todo mundo falou, pô, como é que vai jogar o campeonato mundial e perdeu para Macaé? Mas aquilo estava tudo dentro de um planejamento. Então a gente ganhou também o NBB esse ano. Então acho que são coisas que eu acredito muito no planejamento, né? E o Diego Falcão, que é o preparador físico, que está comigo até hoje, tá em 15 anos que a gente trabalha junto, está comigo também agora, tanto no feminino quanto lá na África. A gente trabalhou muito bem isso, acho que a gente conseguiu seguir muito bem isso, né? Tanto os jogadores, todo o grupo de trabalho, acho que foi uma coisa que foi realmente uma realização de sonho e uma concretização de que você planejar e tentar executar o mais próximo possível daquilo que você planeja, a possibilidade de você ganhar é grande. Não, e assim, uma coisa... a torcida ali, assim, e eu tô falando da galera que é muito mais futebol. Você tem noção? Eu trabalhava num terminal de containers, né? Lá no Caju. Aqui no Caju, no Rio. Uhum. E aí, todo mundo, a peãozada também, trabalhava no meio ali perto, junto com a peãozada. Hoje tem um jogo de basquete do Flamengo. E ligou a TV pra assistir. Por quê? Porque ali... vocês acabaram virando a nossa única possibilidade de vencer alguma coisa grande, entendeu? Foi mesmo, essa época foi assim. Então, se foi uma importância tão grande, eu nunca fui muito do basquete, né? Tipo, de acompanhar e tal, aquela coisa. Aquela época ali, como eu falei, ia e vocês ali supriram, né, um vazio que a torcida do Flamengo tava sentindo e até mesmo aquele afago de, voltamos a vencer um título mundial, né? A gente tem aquela coisa do futebol, não querendo desmerecer o sul-americano também. Sensacional, mas, você tem assim, noção disso? Assim, vocês têm noção do que vocês representaram ali pra nós, torcedores, também pra galera do futebol? Eu vou ser bem sincero, assim, eu comecei a ter um pouco essa dimensão quando eu vi, por exemplo, Zico, Júnior, ali vibrando com cada cesta, entendeu? Indo pro jogo. Falei, cara, esse negócio é grande mesmo, entendeu? Eu imaginava que era grande, mas tô vendo que é demais. E depois chegar, por exemplo, hoje eu converso muito com o Zico, tenho um bom relacionamento, até porque a gente acabou se encontrando no Japão, sim, né? Sim. E depois quando eu fui pra lá, e tanto antes de eu ir pro Japão, como depois ir lá no Japão, eu tive bastante contato com ele. Quando o time dele for jogar na cidade que eu tava, a gente foi jantar e tudo mais, e falo frequentemente com ele. Mas eu vejo assim, tem uns vídeos que eu mostro em algumas palestras que eu dou, que é da final do Mundial, e aparece uma cena dele vibrando com a cesta, sabe? Fala, você te causa isso num cara que é o que é, né? Então acho que aí você começa a ter realmente a dimensão da grandiosidade que é isso. Mas realmente foi uma surpresa, assim, sabe? Uma surpresa. E a ficha cai depois de muito tempo, quando você começa a ver as coisas, quando você sai, né, do seu meio e as pessoas reconhecem aquilo e falam, isso aqui foi grande. Né? Quando, por exemplo, eu estava em outro país e as pessoas falam, isso tem um peso muito grande realmente.